Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula 22. Primeiro aviso, essa aula aqui não é ao vivo. Pela primeira vez eu estou fazendo uma aula que não é ao vivo. Essa aula aqui está sendo gravada, pois ela vai ser transmitida no dia 24/12, a princípio às 15 horas. Então, acredito que todo mundo vai estar envolvido aí com as suas famílias e tudo mais, né? Então, acho que uma aula dia 24 de dezembro, às 8 horas da noite, não ia ter ninguém, talvez nem eu ia estar aqui. Então eu decidi fazer dessa forma, deixar gravado para vocês, para a gente não perder aquele ritmo de uma aula por semana. Na próxima semana, a aula 23 vai ser dia 31, também vamos fazer o mesmo formato. Então, passado esse primeiro aviso, não é ao vivo, infelizmente nesse momento a gente não vai conseguir responder perguntas no chat, ali nos comentários do YouTube, nem esse vídeo também vou subir automaticamente no Face, então nem no Face. Mas posteriormente vocês sabem como entrar em contato comigo, ou no final também deixo meus contatos, para que posteriormente eu possa responder caso tenha ficado alguma dúvida sobre o conteúdo. Beleza? Então hoje, como a gente não tem ninguém ao vivo, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, não tem muita conversa, vou direto ao assunto, vamos entrar com tudo no assunto e tendo alguma dúvida, conforme eu falei, anota aí e no final me manda aí uma mensagem para a gente poder discutir e resolver essa tua dúvida. Beleza? Então vamos lá. Toma uma aguinha aqui só para iniciar. Então é o seguinte, Então é o seguinte, aula de hoje, planejamento 2020 para aumentar o lucro ou o faturamento, né? Esse assunto eu até me surpreendi, porque eu coloquei lá no meu Telegram a possibilidade de dois temas, que um seria vender para clientes que só quer preço e esse planejamento. Eu pensei, o povo não quer saber de planejamento. Mas me surpreendeu que deu, acho que 87-13 ou 83-17 para esse tema. Então me surpreendeu bastante mesmo. Fiquei feliz porque eu sempre gostei muito dessa questão de planejamento. Eu acho que se você inicia o ano se planejando, se você inicia um projeto se planejando, se você inicia uma nova jornada se planejando, é muito mais fácil de você ajustar possíveis erros lá na frente. Problemas sempre vão acontecer, erros sempre vão acontecer, imprevistos sempre vão acontecer. Porém, quando você já planejou, você tem uma margem melhor para trabalhar. Isso é, você já sabe mais ou menos o que é para acontecer e, consequentemente, você já consegue criar também aí na sua cabeça algumas opções A ou opções B para cada um dos problemas que podem acontecer. Então, acaba ficando muito mais fácil você chegar no teu resultado final. E também tem aquela outra frase aí do pessoal motivacional de autoajuda que diz o seguinte, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o planejamento também serve para isso daí. Então, muitas vezes a gente está trabalhando no dia a dia, acorda de manhã, toma café, entra no carro, atende cliente, tira a pasta de ferramenta do carro, coloca a pasta de ferramenta do carro, vai no distribuidor, pega o material, instala e tal. Final do dia chega em casa, deita e dorme. No outro dia de manhã, tudo a mesma coisa. Isso de segunda a sexta, alguns sábado, alguns domingo e assim vai. E você nunca para analisar o que está acontecendo. Consequência disso, o que, que é? Provavelmente, se você ficar nesse ritmo, você vai ser a vida toda apenas esse mesmo instalador. Nunca você vai conseguir ampliar o seu negócio, nunca você vai ter uma liberdade financeira ou mesmo uma liberdade pessoal, né? De pegar e falar o seguinte, né? Eu vou parar aqui uma semana para descansar, vou parar para fazer alguma coisa. E aqui eu aproveito para. Não estava programado, né? São aquelas coisas que acontecem no meio para contar uma historinha para vocês. No final do ano passado, final de 2018, eu resolvi trazer meu escritório para casa. Né? Então, eu tinha um escritório lá na empresa e tal, e eu comecei a ver com meu sócio que eu era mais produtivo quando eu trabalhava em casa do que quando eu trabalhava lá. Então, montei o escritório aqui e tinha uma pessoa, uma empresa de um homem só, né? Como a maioria de nós também, que fazia as instalações de ar-condicionado para mim. Então, chamei essa pessoa
e para instalar um ar-condicionado na minha sala, aqui, na minha sala escritório, né, que eu montei em casa e tudo mais. E chamei ele, isso foi em dezembro, acho que foi em dezembro, se não me engano, dezembro, início de janeiro, não lembro exatamente. Eu acho que foi início de janeiro. Início de janeiro de 2019, final de dezembro de 2018, eu não lembro exatamente. Enfim, e a gente tinha, ou a gente tem uma paixão em comum que eram motos, né? Então ele foi aqui, pô, tu tá com essa moto agora, assim, assim, assado, e eu comentei com ele assim, que, cara, eu tô indo ver o MotoGP final de março. Final de março eu vou pra Argentina, nós vamos de moto, eu e mais dois amigos, nós vamos para ver a MotoGP. E ele pegou e falou o seguinte, cara, pô, esse era o meu sonho. O meu sonho já de muitos anos, estou tentando ir para lá, mas nunca dá certo. Quando eu arrumo alguém para ir, eu tenho trabalho para fazer, eu não tenho dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, não tem ninguém para ir. E querendo ou não, uma viagem de 4.000 quilômetros, né? 2.000 para ir, 2.000 para voltar. Pô, é muito cansativo fazer sozinho e tudo mais. Para... E assim foi. E eu fiquei pegando nele. Falei, cara, pô, vamos, cara, vamos, vamos, vamos. E ele falou, não, não dá, cara. Pô, sou só eu e meu auxiliar aqui. Só eu e ele. E eu não tenho como deixar meus clientes na mão. Não tenho como eu sair, ficar... Nossa viagem foi 8 dias, né? Para ir e voltar. Não tem como eu ficar 8 dias fora, vou deixar meus clientes na mão, ainda mais nessa época de verão e tudo mais, parará. Eu falei, cara, pô, treina o teu auxiliar aí para pelo menos ele fazer as manutenções, porque, pô, uma carga de gás, um negócio assim, tirar um ar-condicionado para levar para manutenção, assim, treina o cara, pô, tu tem aí uns 2, 3 meses para conseguir fazer. Resumo da ópera, para a gente não se alongar muito. Ele falou, não, cara, não vai dar, não vai dar. E eu fiquei incomodando ele, cara. Fiquei incomodando, fiquei mandando mensagem. Pô, daí a gente fazia reunião lá com os meus dois amigos para planejar a rota, né? Então, pô, vamos por aqui, vamos parar em tal lugar, aqui nós vamos parar em tal hotel, aqui em tal hotel, e assim foi. Para encurtar a história, esse parceiro, que era quem fazia as instalações de ar-condicionado comigo, num belo dia, acho que, se eu não me engano, acho que foi em fevereiro, a viagem era em março, a minha viagem para a Argentina. Em fevereiro, início de março, não lembro exatamente, ele estava dando uma voltinha aqui por perto da cidade de moto, ele e a esposa, e num cruzamento uma pessoa atravessou na frente dele com o carro, ele bateu nesse carro e ele veio a falecer. A esposa ficou um bom tempo no hospital, ficou UTI e tudo mais, muito machucada, mas ele simplesmente desligou o disjuntor na mesma hora. Ele já ali na própria batida, ele já acabou falecendo. Por que eu estou te falando isso daí? Ele deixou um monte de sonho dele para trás porque ele tinha que trabalhar, porque ele ficava todo dia, iniciava o dia, pegava a ferramenta, botava dentro do carro, pegava o auxiliar cliente, voltava para casa, no outro dia era tudo a mesma coisa. Nunca se estruturou, nunca pensou em talvez formar uma equipe ou formar uma estrutura. Muitas vezes quando você fala equipe, você pensa, vou ter um monte de funcionário. Não, existem outros formatos para o trabalho, né? Ele nunca parou para fazer isso daí. E mesmo não, pô, não quero formar equipe. Mas mesmo você não querendo formar equipe, você tem que se planejar para eventualmente parar, fazer algum hobby. Pô, gosta de andar de moto? Vai andar de moto. Gosta de pescar? Vai pescar. Gosta de futebol? Cara, dá um jeito, pega uma vez por ano, principalmente para quem não mora na cidade que o seu time do coração joga, né? Muitas vezes o pessoal de Rio e São Paulo normalmente torce para os times de Rio e São Paulo, Minas também, né? Mas o pessoal de outros estados muitas vezes não torce para o time lá da sua cidade ou torce para um outro time do estado, né? Ou vai lá, cara, tira uma vez por ano, 2 vezes por ano, pega, vai lá, viaja, vai para lá fazer alguma coisa. Tenha essa possibilidade de curtir um hobby, curtir algo que você gosta e não ficar ali no automático. Porque assim, muitas vezes a gente fica nessa onda de só executar, só executar, só executar, só executar, e acaba acontecendo um negócio desse. A gente acaba deixando para trás um monte de coisa, um monte de sonho, um monte de vontade, simplesmente para ficar trabalhando igual um louco sem nenhum planejamento. Não estava planejado falar essa história aqui, tá? Mas eu acho que veio a calhar, veio.
veio de momento e eu acho que é o tipo da coisa que faz talvez você se conscientizar que é importante fazer esse planejamento. Para que você possa esse ano aí tirar uma semana de férias. Ah, eu trabalho sozinho. Ok, avise teus clientes, ó, tal dia lá eu vou ficar uma semana fora. E para ficar essa semana fora, você vai ter que faturar um pouco mais, porque como você vive disso, né? Não, na maioria das vezes a gente não tem um salário fixo nem nada, a gente está falando aqui principalmente para quem tem seu próprio negócio, né? Você tem que se organizar. Tem que se organizar para saber que vai ficar uma semana sem trabalhar, que nessa uma semana você vai ficar sem trabalhar, você não vai estar faturando, ou até lá você já cria um recorrente para pelo menos ter parte do faturamento recorrente. Então assim, o planejamento, ele além de aumentar o faturamento, ele tem que aumentar também a tua qualidade de vida, porque pode ser que, principalmente a gente que lida com a questão técnica, a gente não se liga muitas vezes muito nesse ponto de relacionamento, de emocional e tudo mais. Mas assim, é importante você ter uma válvula de escape. E o planejamento também vai te ajudar a ter essa válvula de escape. Não é a ideia desse vídeo aqui, tá? Não é um vídeo de autoajuda, mas eu acho que veio a calhar e entrou no assunto. Ok? Então, dado esse primeiro recado aí, essa primeira conscientização da importância do planejamento, além do aumentar o faturamento, além do conseguir mais negócios, a gente vai partir para a escalada da segurança eletrônica. A escalada da segurança eletrônica foi um modelinho aqui que eu criei com base na experiência que eu tenho de 20 e poucos anos, né, na segurança eletrônica e na vivência que eu tenho com N empresas do nosso segmento, com N pessoas, desde de ajudante até proprietário, até proprietários de empresas de monitoramento, proprietários de integradoras, né? Então todo esse convívio aí que eu acabo tendo. Eu percebi que hoje existe, ou hoje não, ou existe, né? Isso já faz muito tempo e eu acredito que talvez isso daqui vá continuar por muito tempo. Existe uma escalada da segurança eletrônica, isso é, são os pontos que normalmente você vai subir nessa escada. Então, a maioria de nós começa como ajudante, depois vai para instalador, depois vira técnico. Tem diferença entre instalador e técnico, tá? O que eu considero como a diferença? Instalador é o cara que vai lá, pega o equipamento e instala. Vai lá e coloca num local. Só que ele não tem o conhecimento técnico apurado para entender exatamente cada detalhe daquela instalação. Tipo, o porquê que teve que usar o cabo X para a distância de 50 metros e o cabo Y para a distância de 200 metros. Muitas vezes a gente acha que sabe, mas não sabe exatamente o que está fazendo. Ou mesmo tendo a capacidade de fazer uma manutenção muito bem planejada, certo? Chega lá no cliente, tu olha, tu já tem conhecimento técnico para seguir uma lógica e conseguir identificar o que está acontecendo e resolver com propriedade. Então, esse passo é o que eu considero de instalador para técnico. Não necessariamente você precisa ter um curso técnico. Claro que para você se... Agora que eu vi que aqui ficou na frente. Para você se denominar, né, ter a denominação de técnico, né, então você botar lá, eu sou técnico em eletrônica, sou técnico, claro que existe a necessidade de um curso técnico, mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui na competência técnica, né, na capacidade técnica. Normalmente você chegando nessa fase, você pode estar trabalhando sozinho já por conta, mas na maioria das vezes você ainda está ligado ali a alguma empresa, alguma coisa assim. Claro, existem instaladores que partiram de ajudante para instalador de uma vez só. Então, quando acontece isso, o que acontece? Meio que embola. Deixa eu pegar aqui uma setinha para demonstração. Existe, né? Se bem que eu vou falar sobre esse assunto, eu vou falar um pouco mais avançado numa outra aula, mas enfim, vamos, já que tô falando aqui, vamos falar. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece da pessoa
de ajudante para instalador e de instalador automaticamente já trabalhar por conta. Acontece, não tem nada de errado com isso também. Assim como acontece você ser um instalador, virar técnico, tem todo o conhecimento, pô, agora eu já tenho uma segurança para conseguir abrir meu próprio negócio, correr atrás dos meus próprios clientes e tudo mais. E aí você vai de técnico para proprietário. O perigo quando você passa de instalador direto para proprietário é que você acaba pulando algumas etapas que são importantes e algumas etapas de conhecimento e de vivência de mercado. E muitas vezes você está ali, mas você não tem toda a informação necessária, muitas vezes fica batendo a cabeça, não tem alguém para te auxiliar a resolver os problemas do dia a dia, né? Porque se você está como técnico lá numa empresa, pintou um pipinão, você pode chegar lá para o teu supervisor, para o teu patrão e falar, cara, estou com esse problema aqui, me dá um help, me dá uma ajuda. E quando você não tem esse ponto aqui, você acaba tendo que se virar sozinho. Então, vai lá para grupo de WhatsApp, vai para grupo de Facebook, vai para grupo de internet, vai no distribuidor pedir ajuda, talvez pedir para um outro parceiro que trabalha com segurança eletrônica que você conheça para trocar uma ideia, ver se ele já passou por essa situação. Então aqui a gente acaba pulando algumas etapas que muitas vezes são importantes, tá? Então, estou como proprietário. Daqui para cima, eu entendo que o principal objetivo daqui para cima, pode ser como técnico, que aqui até técnico ainda estou considerando que está como ou funcionário ou muito informal, tá? Tanto instalador também vai ser muito difícil o instalador que está como proprietário ele buscar um faturamento recorrente, como você está ali no dia a dia, corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra e não consegue se planejar, né? Da etapa proprietário para cima, isso é, pô, agora eu já desenvolvi uma certa competência, eu já entendo bem do meu negócio, agora eu preciso desenvolver outras competências. Quando ele começa a virar proprietário, ele precisa desenvolver as competências de gestão, porque até então, ali como instalador, muitas vezes até mesmo ele já sendo autônomo, a gestão era muito pequena, então é simplesmente ir lá comprar o material e instalar. Então tem essa gestão muito rasa, vamos dizer assim, mas tem essa necessidade de gestão, que a gente vai falar no decorrer da aula. Quando ele começa a estruturar uma empresa, ele tem algumas outras necessidades de gestão. Isso é porque vai acabar vindo custo fixo, muitos vezes aluguel, um telefone comercial e assim vai. Então aqui vai começar a gerar alguns outros custos. Então, nesse momento aqui, é necessário entender de gestão também, por mais que muita gente não queira entrar, não gosta de burocracia e tudo mais, mas é preciso entender. É preciso saber calcular custo de empresa, é preciso saber calcular markup, ou qual que é o valor que eu tenho que vender um equipamento para não ter prejuízo ou para que ele me dê um lucro. Vale a pena eu instalar um equipamento que um cara comprou na internet e veio me trazer? Então todas essas respostas aqui você já começa a ter. Quando chega nessa etapa você já começa a entender e já começa a ter essas respostas. O próximo passo é você começar a ganhar escala, né? Aqui. Então aqui a gente chega num limite, né, que até eu desenhei ali, num limite do faturamento recorrente. Isso é, daqui para cima, o objetivo principal tem que ser buscar faturamento recorrente. Isso é, trazer faturamento que todo mês está pingando na tua conta, que você já começa sabendo o seguinte: eu vou esse mês já ter garantido X mil reais de faturamento. E o ideal é que esse teu faturamento recorrente seja no mínimo igual ao teu custo fixo. Isso é, teu custo fixo tem que ser menor ou igual ao teu faturamento recorrente. É fácil isso? Não, não é fácil. Dá de conseguir? Dá de conseguir. Então, essa tem que ser a meta, essa tem que ser a visão daqui para frente. Começar a gerar faturamento recorrente para que esse faturamento recorrente seja, no mínimo, o mesmo valor do que eu tenho de custo. Por que isso? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 20 mil reais de custo por mês. Custo: aluguel, carro, combustível, alimentação
E aí vai, custo fixo, né? Não estamos falando de variável. Na última aula a gente até falou um pouco sobre isso daí. Então, custo fixo, não variável. Então, tenho o meu custo fixo ali de 20 mil reais, vamos dizer assim. O ideal é que eu tenha, no mínimo, de faturamento recorrente também 20 mil reais. Por que isso? Para eu começar o mês dizendo assim, as minhas contas estão todas pagas até final do mês. Agora eu preciso correr atrás do plus. Isso o que vai fazer? Vai te causar uma tranquilidade para poder correr atrás e evoluir. Claro que para você ter esse faturamento recorrente, não é somente assim, o dinheiro está caindo lá na conta e eu não estou fazendo nada. Então, obviamente, vai ter que ter um planejamento, porque esse faturamento recorrente vai depender de atendimento técnico, vai depender de algumas outras coisas que a gente também vai falar um pouquinho nessa aula, um pouquinho mais lá para frente. Então, daqui para frente você já está trabalhando, já está focando no teu faturamento recorrente. A ideia é começar a formar a equipe para tu ganhar escala. E esse formar a equipe pode ser tanto equipe, pode não, deve ser tanto equipe comercial quanto equipe técnica. Porque uma empresa que não vende é uma empresa que não instala. Então, o ideal é que você tenha uma equipe técnica e uma equipe comercial. Eu não quero ter equipe, eu mesmo vendo. Ok, não tem problema nenhum. Conheço N modelos desse formato e funcionam muito bem. Eu não quero ter equipe técnica. Aí tu vai ter um problema. Porque tu nunca vai conseguir ter escala. Isso sempre vai estar à tua mercê. Sempre vai depender de você ou do teu auxiliar, que faz parte de uma equipe, né? Vocês já são uma equipe, mas todo o serviço vai depender só de vocês. Se você ficar doente, a empresa acaba. Se você quiser tirar umas férias, a empresa para. Então, o ideal é que você tenha equipe, seja ela funcionário, seja ela terceirizado, seja muitas vezes nenhuma equipe mesmo formada. Muitas vezes você tem um outro parceiro do segmento que você tenha confiança, que é difícil conseguir alguém desse tipo hoje, né? Mas que você tenha confiança para falar assim, cara, eu vou pegar uma semana de férias. Se eu entrar em contato contigo, tu quebra um galho lá e atende lá meu cliente, pelo menos aqueles que já estão fechados, que têm contrato, são aqueles clientes mais fiéis. Então, é uma equipe, é uma equipe tua de backup ali para poder trabalhar. E um dos últimos pontos da escada que eu defini aqui seria o desenvolvimento de projetos. É você chegar nesse ponto onde você consegue desenvolver grandes projetos. Porque quanto maior a sua estrutura, maior vai ser a tua necessidade de faturamento também e, consequentemente, o ideal é que maiores sejam os projetos e que você consiga desenvolver esses projetos, né? Então, que você consiga pegar lá um projeto de, sei lá, 100, 200, 300 câmeras, 100, 200, 300 pontos de alarme, 2, 3 quilômetros de cerca elétrica e consiga com tranquilidade desenvolver um projeto, sentar numa mesa e falar, aqui eu vou precisar disso, aqui eu vou precisar daquilo. Então você ter todo esse conhecimento necessário para desenvolver o projeto. O ideal é que você tenha isso daqui em mente. Então que você, se hoje você é ajudante, você almeje chegar ao ponto de desenvolver projeto. Wagner, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Do jeito que eu tô, trabalho eu com auxiliar, ou eu sozinho, tá bom, não quero nada mais do que isso. Tem problema? Não, não tem problema. Só que você tem que estar ciente que sempre isso estará nas suas costas. Um dia você vai precisar parar e você talvez vai ter que depender de uma aposentadoria do governo. E a gente não precisa nem falar do quanto baixa esse valor, e a gente também não precisa nem falar que não se sabe até quando esse vai ser um modelo que ainda vai existir. Então, no mínimo, você tem que almejar chegar ao ponto de você ter alguém trabalhando com você para você criar escala. Tá? Então, essa daqui é uma escalada, né? Uma subida que eu entendo como sendo o essencial. Nas próximas aulas eu vou começar a voltar muito nisso daqui. Isso cada tópico ou cada aula que eu começar a dar daqui para frente, a minha ideia é que eu ligue com um desses pontos aqui. Então, por exemplo, para eu ir do instalador para o técnico, eu preciso ter conhecimentos técnicos. Então, a gente vai encaixar um conteúdo aqui para que a gente transforme o instalador para o técnico. Eu sou técnico e quero me desenvolver para ter minha empresa e tudo mais.
ou eu já sou instalador e sou proprietário também, então já atuo por conta. Então você vai precisar dos conteúdos de base técnica e dos conteúdos de gestão. Ah, eu quero formar uma equipe. Então já são outros conteúdos mais de gestão de equipe, né? Gestão de controles e tudo mais. Porque também não adianta você ir lá, pegar um monte de técnico e falar, ó, vai lá e executa. Vão se perder, daqui a pouco não estão executando conforme é para executar. O serviço acaba perdendo a qualidade e, consequentemente, você vai acabar perdendo o cliente e todo mundo perde com isso daí, né? Então, forma uma equipe. A partir do momento que você está aqui, eu já estou nesse ponto aqui, eu já trabalho sozinho, não quero equipe, mas eu quero desenvolver projetos. Então, eu vou começar a criar também alguns conteúdos para esse público. Então, a ideia é que aí 2020, o meu planejamento de 2020, né, é isso daí, que eu comece a criar conteúdos para cada uma dessas fases, para fazer com que você consiga subir nessa escalada o quanto antes, né? Obviamente, eu acredito que é muito difícil ir de um ajudante ou de um instalador até um projetista em um ano, mas a gente também não precisa fazer tudo isso em um ano. Então, se a gente conseguir subir um degrau por ano, eu estou como instalador, consegui para técnico, já é válido. Ou no mínimo se preparar para num outro ano a gente conseguir subir. Estou como proprietário, quero formar equipe, quero desenvolver meu negócio, quero aumentar, porque aqui, quando a gente entra em proprietário, a gente entra aqui, quase teria que ser assim, 3 vezes a altura desse degrau até a formação de equipe, né? Porque aqui entra eu começar a gerar faturamento recorrente, eu começar a fazer algumas campanhas comerciais, eu começar a organizar algumas coisas de gestão dentro da empresa. Então aqui, vamos dizer, essa etapa é uma etapa talvez um pouco mais longa, que entre proprietário e equipe, talvez a gente vá falar em um ano para 2, dependendo muito também do teu potencial e da tua força para fazer todos esses tópicos funcionarem, né? Então, tá visto, tá explicado, e agora eu vou entrar no que realmente eu me propus para essa aula, que é falar exclusivamente dos pontos do planejamento. Claro que tudo isso daqui trouxe uma base, o porquê desses pontos, né? Mas vamos a eles. Então, primeira coisa que eu vejo que é muito necessário é o seguinte: você precisa agir e ser visto como uma empresa. Muitos instaladores ou muitos profissionais, muitos técnicos do nosso mercado, eles não são vistos como uma empresa por seus clientes. Eles são vistos como o fulano que instala alarme, o ciclano que instala portão, o ciclano que instala câmera. Isso daí é muito ruim. Wagner, mas é bom porque está ligando o meu nome. Só que enquanto o cliente não te enxergar como uma empresa, ele não vai dar valor para o teu trabalho. Você sempre vai ser o Zé da esquina, sempre vai ser o pica-fio. Ele precisa te entender como uma empresa, mesmo que você trabalhe sozinho. Isso você precisa se estruturar, você precisa mostrar para ele que você é maior do que simplesmente o seu nome. É maior do que simplesmente o seu telefone. Wagner, isso é ostentação? Tu quer mostrar que eu sou maior? Não. Você precisa mostrar uma estrutura e precisa agir como uma estrutura. Algumas aulas atrás eu comentei até o seguinte: quando eu comecei, eu sempre quis não ser a maior, mas sempre ser a melhor empresa da minha região, da minha cidade. E ainda estou buscando isso daí, né? Só que para isso eu buscava ver o que as grandes empresas faziam, ou o que as empresas de monitoramento faziam, como elas faziam, qual que era o modelo de negócio delas, a tratativa com o cliente, e tudo que estava ao meu alcance eu começava a fazer. Então, mesmo sendo eu e meu sócio na época, né, que nós éramos em 2 no começo, nós tínhamos um modelo de ordem de serviço. Esse modelo de ordem de serviço era um Excel? Era um Excel. Não, minto, desculpa. Minto. No começo era no papel. A gente tinha um formato ali, como se fosse um bloquinho, só que era um modelo que a gente tinha feito, né? Tinha feito lá no Word, no Excel, imprimia e levava no cliente. Então ia lá, então quando o cliente ligava,
abria, anotava ali tudo que tinha que fazer, chegava lá no final, pegava a assinatura do cliente. Então a gente fazia todo esse controle desde lá quando há 12 anos atrás, né? Vou falar dessa minha última empresa aqui. Desde lá 12 anos atrás, quando a gente já começou dessa forma. Então, para quê? Para a gente já iniciar estruturado, já iniciar mostrando para o cliente uma organização. Então, chega lá, está lá escrito na ordem de serviço, ali no papel, o que o cliente quer, o que ele solicitou, o horário que ele pediu para ser atendido e tudo mais. E no final o cliente assinava, o cliente é algum responsável. Então, isso daí tem N fatores, inclusive para o cliente, que ele olha e fala, pô, os caras realmente estão organizados. Do que você chegar lá no cliente e falar, o que você queria mesmo? Né, o que eu vim fazer aqui? É mais ou menos assim. Então, nunca você terá valor se você for conhecido como o fulano que instala alarme. Então, desde já, pense em se estruture como uma empresa. Ah, eu preciso ter um nome lindo e pomposo? Não, não precisa. Você pode pegar e ter qualquer nome, ou você pode falar João Câmeras, enfim, João Alarme, mas que remeta ao cliente uma ideia de empresa, uma ideia de estrutura, porque só assim ele vai dar valor. Ele nunca vai dar valor se você for só o fulano. Tem um experimento que foi feito há uns anos atrás, eu acho que foi em Londres, se eu não me engano, que eles pegaram um violinista, um dos caras mais top do mundo, e botaram numa estação de metrô, o cara indo lá, tocando um violino, e era um violino de milhões, tá? Se não me engano, acho que era um violino lá de 1 milhão, 2 milhões de euros, uma coisa assim, um negócio assim absurdo. Se alguém descobrisse, tava feio. E ele foi lá tocar e tocou, ficou, não lembro exatamente a história assim de detalhes, né? Mas sei que ele ficou um período lá no metrô tocando, meio-dia, algumas horas, um dia inteiro. E resumo, ele ganhou algumas migalhas ou algumas moedas. E alguns dias depois, esse cara tocou lá num grande teatro, numa grande ópera, onde os caras pagavam centenas de euros, centenas de dólares, não lembro qual que era a moeda, para assistir o cara. O mesmo cara com o mesmo violino. Qual que era a diferença? Num ponto ele era o fulano que estava tocando o violino no metrô e no outro ele era o artista tal que estava indo tocar o violino lá no teatro. Então, isso é um exemplo que muda. Se você não é visto como empresa, se você não é visto como um bom profissional, com uma estrutura, na cabeça do seu cliente você é apenas o fulano que instala câmeras, o fulano que instala alarme. E até o valor que ele pretende pagar por você acaba diminuindo. Porque quando você sabe que existe uma empresa, todo mundo sabe que existem alguns custos a mais, né? E muitas vezes quando você vê o fulano, você só está imaginando o custo dele para ele chegar em casa e comer. Não está imaginando que ele tem carro, que tem despesa de combustível, que tem despesa de contador, que tem imposto, que tem um monte de outras coisas. Né? Então, comece a agir como uma empresa é o primeiro tópico. No final, eu vou passar um checklist de tudo isso daqui que eu estou falando para facilitar você ir lá e fazer, pô, eu estou fazendo isso, não estou fazendo isso, você vai conseguir ter uma visão melhor, tá? Então, próximo ponto a observar para planejamento 2020. O faturamento precisa vir antes do custo, ou dos custos, né? Vamos acertar aqui. O faturamento precisa vir antes dos custos. E nunca ao contrário, né? Até eu coloquei aqui, nunca ao contrário. O que quebra uma empresa não é a falta de faturamento, e sim o excesso de custos. Claro que se você não tiver faturamento, independente do custo que você tenha, vai ser muito. Então, se você fatura zero e você tem um custo de R$10, o custo de R$10 vai te quebrar. Mas o que eu quero dizer com isso daí? Eu vejo muito profissional da nossa área, muitas vezes na ânsia de se tornar uma empresa, né? Por isso até estou falando aqui na sequência, se tornar uma empresa, ou na ânsia de muitas vezes ter uma estrutura melhor, acaba metendo o pé pela mão. Então o cara vai lá, muitas vezes aluga uma sala, não, agora eu vou virar uma empresa, vai lá e aluga uma sala. Só que não tem nem faturamento para pagar aquele aluguel daquela sala.
Isso é, então ele começa o mês devendo muito mais. Ou mesmo um carro, pô, o cara tem lá um carrinho que tá meio velhinho, mas tá dando conta do trabalho, não tá dando muita manutenção. O cara vai lá e se enfia num financiamento de um carro de 72 meses. Muitas vezes para mostrar para o cunhado que ele está com um carro novo. Porque muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a gente compra um bem, compra um carro, alguma coisa assim. Muitas vezes não é nem para nós, é para atender o nosso ego de mostrar que a gente está podendo. Então, os custos sempre têm que ficar no mínimo. Quanto mais baixos os custos, melhor. Parece algo que não precisaria nem falar, mas é muito normal. O cara foi lá, começou o negócio ontem, já vai lá, já compra um celular top de linha, já bota um plano de internet gigante com dados e não sei o que lá. Só ali a gente já está falando de R$ 500 entre a prestação do celular e o plano de internet, e o plano de telefonia ali com internet. E assim vai, e o negócio só vai inchando. E muitas vezes esquece que tem outras coisas mais importantes para trabalhar. Ah, Wagner, mas eu preciso de um celular bom para trabalhar. Precisa. Mas será que precisa ser aquele top de linha lá? Será que não pode ser um mais básico aqui nesse primeiro momento? Quando você tiver estruturado, tiver esse dinheiro sobrando em caixa, aí você pensa em desenvolver. Ah, mas eu preciso de um plano de dados gigante, uma internet, não sei o que lá. Será que você precisa mesmo? Será? Ou é só para tua comodidade? Será que você não consegue com um plano pré-pago te atender? Pelo menos num primeiro momento, num primeiro mês ou em alguns primeiros meses? Porque hoje tu vai em tudo quanto é lugar tem um Wi-Fi. Então, vou precisar ver um e-mail, um negócio assim, vou precisar consultar um manual. Tá lá na casa do cliente, ele vai ter um Wi-Fi. Pô, posso usar teu Wi-Fi? Vai lá, tu vai almoçar, tu para na lanchonete lá, com certeza vai ter um Wi-Fi. Praticamente todo lugar que tu vai hoje tem um Wi-Fi. Será que realmente existe essa necessidade? Não estou falando que você não deva ter. Eu tenho, e se você puder, tenha. Mas assim, o que quero dizer? Se preocupe com os custos. Olhe bem para eles. Olhe bem de frente para eles. E para isso é muito importante você relacione todos os teus custos mensais. Porque enquanto isso não está no papel, você acaba não vendo, porque muitas vezes você só vê assim, eu tenho lá o financiamento do carro, eu tenho a compra no celular, eu comprei algumas ferramentas lá, né, um martelete, uma ferramenta fudidona lá, parará, parará, parará. Só que você não consegue ver o todo. Aí quando você vai lá, coloca numa planilha e vê tudo que você gasta por mês com fixo, então fixo vai entrar ali contabilidade, vai entrar o teu Prolabore, que a gente vai falar mais tarde, vai entrar os custos do carro, vai entrar seguro de carro, vai entrar tudo isso daí. Então, a partir do momento que você coloca isso daí no papel, coloca isso daí numa planilha, você vai conseguir olhar e vai falar, poxa, é pesado. Eu tenho que começar o mês faturando X mil reais só para pagar isso daqui. Então, é muito importante que você faça isso daí, tenha muita visão dos custos antes do faturamento. Isso é custo sempre antes do faturamento. Outro ponto que até essa semana eu estava conversando com uma pessoa que entrou em contato comigo e falou, pô, velho, tô pensando em fazer assim, assim, assado, abrir uma empresa, e aí vou entrar eu e mais tal pessoa de sócio, não sei o que lá, bababá. Falei, cara, quanto tu fatura hoje? Ah, faturo zero, tô começando agora. Pô, precisa abrir uma empresa limitada para colocar, eram em 3 sócios para ter uma ideia. Precisa abrir uma empresa limitada e colocar os 3 sócios? Por que cada um não abre uma MEI nesse primeiro momento? Então vai lá, cada um abre uma MEI, não tem custo de contador, imposto é muito mais barato, é muito mais rápido para abrir e vou falar um negócio agora aqui que sociedade muitas vezes é feita para terminar. Eu já entrei e saí de várias sociedades, nessa que eu estou hoje, estou há 12 anos, mas nesse meio tempo aí a gente foi, eu entrei em outros negócios e saí e tudo mais, por N motivos, estou em outros também, né? Mas assim, CNPJ, empresa é um casamento e casamento pode acabar. Então muitas vezes você já vai lá, já inicia, você entra 3 sócios e daqui a pouco, a hora que começar o dia a dia do trabalho, um começa a divergir do outro, daqui a pouco quer separar.
Para separar hoje, você vai ter que fazer uma alteração contratual que a maioria das contabilidades cobram perto de um salário mínimo para fazer. É mais um custo. Então eu falei para ele, cara, em vez de tu começar com uma empresa limitada, abre cada um MEI. E ainda tu consegue faturar um pouco para um pouco para outro, um pouco para outro, vai escalonando, você vai chegar em um faturamento animal antes de precisar ter realmente todo esse custo de contador e imposto muito maior que seria de uma empresa de Simples Nacional. Então isso que eu digo, muitas vezes a gente não precisa ir direto adquirir todos esses custos. A gente pode se estruturar e avançar um pouquinho antes disso daí tudo acontecer. Um ponto onde muita gente erra e muita gente quebra, e quebra feio, que é misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. O que é dinheiro da empresa é da empresa, o que é dinheiro seu é dinheiro seu, independente se você trabalha sozinho. Ah, mas eu trabalho sozinho, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Porque se você deixar de pagar um fornecedor, você não vai depois poder pagar as contas em casa. Ah, eu vou fazer isso daqui, vou torrar, não sei o que lá. Nunca misture. Aqui vem o principal conselho que eu posso te dar sobre esse tópico. Tenha um prolabore definido. Defina o quanto que você precisa tirar de salário por mês, sendo realista. Não é o quanto você gostaria ou o quanto você pretende tirar. Eu pretendo tirar um prolabore muito maior do que eu tiro hoje. Apesar que meu foco não é prolabore, meu foco é lucro, né? Mas assim, não é o quanto eu gostaria, é o quanto é realista. E aqui também vai uma conta de você ver qual que é o teu custo da tua residência. Ah, pô, quanto que eu gasto de aluguel, quanto que ou de financiamento da casa, ou se eu não tenho financiamento de aluguel, melhor ainda, de água, de luz, de escola de filho, de pedido, né, do mercado e tudo mais. Então, assim, junta tudo isso daí e faz uma análise. Claro que você vai ter que ter uma sobra ali, não dá de fazer justo, né? Até porque imprevistos acontecem, mas defina o quanto você precisa ter de prolabore. A empresa deu mais do que isso daí, deu um lucro maior, não retire. Deixe lá na empresa, deixe um fluxo de caixa, deixe essa empresa saudável. Mesmo que seja só você, deixe o negócio saudável. Porque daqui a pouco você vai precisar fechar um negócio maior e você vai precisar ter um dinheiro lá para poder comprar esse equipamento, para poder fazer girar. Sem esse dinheiro lá para fluxo de caixa, você nunca vai conseguir sair das instalações pequenininhas. Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir por uma instalação de 100, 200, 300, 400, 500 mil reais e daí para cima. Nunca você vai conseguir. Porque imagina, uma instalação de, vamos supor assim, vou dar um exemplo que eu já participei de uma instalação de 400 e poucos mil reais. Ela levou quase 6 meses para fazer. Nesses 6 meses tem todo um fluxo de caixa que é necessário, porque por mais que a entrada, que os pagamentos do cliente iam entrando, muitas vezes não eram suficientes para pagar os equipamentos que eu estava comprando naquele mês, ou para pagar a mão de obra dos técnicos. Então tem que se ter um fluxo de caixa para poder aguentar isso daí. Então, ponto desse daqui, tenha um prolabore definido e não retire mais do que isso por mês, por mais que esteja sobrando na empresa. A retirada a mais você vai fazer periodicamente como uma distribuição de lucros. Isso se você já está como simples, vai lá, pede orientação para o teu contador. Se não está, é muito simples. Pega o valor que está lá, daquele valor que está lá, é o teu lucro a ser retirado. Mas mesmo assim você não vai retirar tudo. Ah, tem 10 mil reais lá na conta da empresa, eu vou pegar e vou sacar tudo. Não, o ideal é que você deixe no mínimo metade lá. O que normalmente eu considero interessante? Quando você trabalha sozinho, divisão de lucro, sempre manter pelo menos 50% do que você tem de caixa lá quando você vai fazer a tua divisão de lucro. Ah, tenho 10 mil. Então você retira 5 e deixa os outros 10 lá na conta do banco. Ah, mas eu queria tirar um pouquinho mais. Queria, não quer mais. Então deixa lá, vai por mim que vai ser bom. Ah, eu tenho sócio. Aí é tudo uma questão de acordo e ver do que é ideal. Ah, vamos pegar o lucro lá e vamos dividir por 3 e deixa uma parte lá.
ou vamos dividir por dois, deixa uma parte lá e a outra parte a gente divide entre nós. Enfim, aí vai da tua forma de gerir o teu dinheiro, mas nunca limpe o dinheiro da tua conta e sempre tem esse prolabore definido. Beleza? Próximo tópico, organizar a empresa. É muito importante também que você tenha modelos de todos os documentos que você vai utilizar, porque isso vai te poupar muito tempo. Quanto menos tempo você perder procurando como fazer alguma coisa, principalmente alguma parte burocrática, melhor. Tenha em vista que você, na maioria das vezes, você ganha por tempo de trabalho. Isso é, você vai instalar uma câmera. Você leva 1 hora para instalar essa câmera e você cobra X. Então, a tua hora que está sendo remunerada. Se você perder 1 hora fazendo um documento, essa 1 hora é 1 hora que você deixou de faturar. Então, em vez de você faturar lá teus R$ 100 por hora, você jogou R$ 100 fora, na maioria das vezes. Então, modelo de documento que você pode fazer. Ordem de serviço, é interessante já ter um modelinho pronto, tá? E quando eu falo modelinho pronto, pode ser no Word, pode ser no Excel, pode ser num sistema, pode ser, mas aí tem aquela questão de custo de sistema que talvez não seja necessário que você tenha nesse momento, né? Outros modelos de documento. Modelo de proposta. Você já tem um modelinho bonitinho com a logo da tua empresa. Ah, não tem o logo. Ok, com o nome lá escrito bonitinho, a data, para quem é, o corpo do e-mail mais ou menos definido, onde que você vai colocar os valores, para você não precisar ficar correndo atrás e inventar isso daí toda vez. E isso pode ser também uma evolução constante, né? Porque você vai lá, eu vou fazer um orçamento para o cliente. Você vai lá, tu faz o orçamento e já torna esse orçamento um modelo. Quando você vai fazer um próximo orçamento, você vai pegar aquele dali, fazer em cima daquele ali e ajustar. Tem uma alteração para eu fazer aqui para ficar melhor. Você vai lá, altera e torna esse daí um modelo versão 2. E assim você vai fazendo até chegar no melhor modelo para aquela ocasião. Outros tipos de documentos que são interessantes ter. Contratos. Então, os modelos de contrato que tu vai usar, muito cliente pede contrato, né? Principalmente quando é um cliente pessoa jurídica, um condomínio, um comércio, muitas vezes pede um contrato, onde fique descrito ali como é que vai ser executado todo o trabalho. Então, é interessante que você tenha um modelo de contrato já pré-definido, onde você só vai inserir nome do cliente, os dados do cliente, e as partes ali onde vão ser específicas daquele cliente. Aí você vai lá, vai ser feito assim, assim, assado, mas as cláusulas já estão todas elas bem definidas, tá? Então, isso daqui é bem importante. Quando você for partir para uma estrutura onde você já está um pouquinho mais organizado, os modelos de documentos de controle também são interessantes. Por exemplo, o modelo de controle de fluxo de caixa, para você saber se o fluxo de caixa está certinho. Modelo de pagamento de controle de atendimento técnico dos teus funcionários ou terceirizados, então para tu saber como ajustar isso daí. Então todos esses controles é bom você também ter alguns modelos. Próximo tópico importante, agenda organizada. Uma das coisas que a gente mais perde tempo é com a agenda desorganizada. E aí a gente acaba executando para quem berra mais, né? Isso é, o cliente foi lá, tá brabo, eu vou executar ele, mas tem um outro ali que talvez é até mais importante ou é mais lucrativo para mim, é um serviço que vai me dar um retorno maior, mas pela minha desorganização eu acabo indo atender aquele que me ligou me xingando, mesmo que ele abriu ordem de serviço ontem e o outro abriu há uma semana atrás. Então, ter essa agenda organizada vai facilitar muito o teu dia a dia e também, consequentemente, vai afetar o teu faturamento, porque tu vai deixar de perder tempo para fazer algumas correrias e vai conseguir se organizar melhor. Consequentemente, vai aumentar teu faturamento também. Uma dica muito importante que eu tenho para a questão de agenda é o seguinte: criar na tua agenda blocos de atividade. E essa agenda pode ser papel, tá? Só voltando aqui, essa agenda pode ser no papel, pode ser uma agenda mesmo dessas que a gente compra em papelaria, pode ser num Google Agendas, né? Que eu acho que hoje quase todo mundo tem um smartphone que consegue acessar o Google Agendas. Eu particularmente eu te aconselharia a usar o Google Agendas, porque fica lá, fica gravado, você consegue acessar de qualquer lugar, não precisa estar com papel e caneta na mão, pega o teu celular lá
e vai lá e salva lá. Alguns aplicativos você consegue salvar uma nota ali, um lembrete, tô sem internet agora. Vai lá, salva uma nota e depois envia para lá. Então assim, eu te aconselharia a usar o Google Agendas. Vai, eu gosto de papel. Não tem problema, faz do jeito que você achar melhor, mas faça. Blocos de atividades. O ideal é que você tenha blocos de atividades. O ser humano, principalmente o homem, ele não é multitarefa. Tem gente que acha que é, mas não é. Já foi provado cientificamente que não é. Então é o seguinte, quando você vai fazer uma atividade, o ideal é que você acumule todas as atividades similares naquele mesmo bloco de tempo. Por exemplo, vou fazer os pagamentos a fornecedores. O que é o ideal? Você tirar um período do teu dia ou um período da tua semana para fazer isso. Por exemplo, eu particularmente eu faço toda segunda-feira no início da tarde. Eu tenho 2 horas fechadas onde eu faço todos os pagamentos naquele horário. Isso é, eu vou lá início da tarde, eu uso o sistema, mas ok, tu pode ter lá os teus boletos manuais ou uma planilha, enfim, cada um se controla do jeito que achar melhor. Vou lá no meu sistema, olha, eu tenho para a semana eu tenho esses boletos aqui para pagar. Eu vou lá, entro no banco e deixo todos eles agendados. Eu não pago todos eles na hora ali. Eu deixo todos eles agendados. Esse boleto é para quinta-feira, eu vou lá no banco agendado para pagar quinta-feira. Esse boleto é para sexta, agendado para sexta. Só que eu perco de 1 a 2 horas por semana para fazer todos os pagamentos. No final do mês, aí eu tiro uma segunda-feira à tarde quase que inteira para organizar a documentação. Então faço os pagamentos, faço algumas análises de faturamento, análise de custo e tudo mais. Aí eu tiro um tempinho um pouquinho maior. Mas semanalmente eu uso entre 1 e 2 horas para fazer todos os pagamentos. Wagner, eu não consigo fazer agendamento. Não consigo ajudar para frente. Então tira lá 1 hora do teu dia para fazer isso daí. Então tira um horário específico. Vai ser todo dia 1 hora da tarde? Todo dia 1 hora da tarde vai lá e faça. E faça todas as tarefas iguais naquele momento. O orçamento. Muitas vezes você está naquela correria, está na rua, volta para tua casa ou volta para o teu escritório, começa a fazer um orçamento, o cliente chama, você sai e assim vai. Então, também crie um horário para fazer teus orçamentos. Eu vou fazer o orçamento sempre na terça, na segunda, na quarta e na sexta em tal horário. Não tendo nenhum orçamento para fazer naquele horário, você vai fazer outra atividade, obviamente. Mas você muitas vezes deixa acumular 2, 3 orçamentos, eu vou fazer todos eles naquela data. Nem sempre o cliente precisa de 1 hora para outra, né? Então, tem esse tempo, agrupe todas essas tarefas em blocos de atividades, que isso daí vai poupar teu tempo e, consequentemente, você vai ter mais tempo produtivo para executar e o que, como consequência, vai aumentar o teu faturamento também. Outro ponto muito importante que muitos profissionais da nossa área não se atentam é o seguinte: estude. Você precisa estudar. Precisa. Seja 10 minutos por dia, seja 15 minutos por dia, seja meia hora, seja 1 hora, seja o tempo que for, você precisa. Ou muitas vezes não por dia, né? Por semana. Então tire lá teu domingo de manhã, teu domingo à noite, teu sábado à noite, tua sexta, enfim. Tire um tempo específico para você estudar. E muitas vezes esse estudar não é nem pegar um livro. É você muitas vezes ir lá num distribuidor que te atende e falar, cara, me explica aí essa tecnologia nova que tu tem aí. A maioria das vezes o vendedor ele já tem condições de pelo menos te instruir sobre o funcionamento. E aqui eu elenco alguns tópicos importantes para 2020. Portaria remota acho que já está muito consolidado no mercado e é muito importante que você saiba como funciona, por N motivos. Seja para você criar uma portaria remota ou mesmo para você prestar serviço para uma empresa que instala a franquia, uma franquia ou para uma empresa de portaria remota. Então é importante que você conheça o funcionamento. E quando eu digo funcionamento, não é assim, não, eu sei que o cara chega lá, aperta o interfone e vai tocar numa central e a central vai liberar a porta. Não, isso daí é o processo. Você precisa entender como é que funciona. Tem um interfone, esse interfone ele vai ser IP, desse telefone IP vai para uma central telefônica que vai ligar para tal lugar. Você não precisa exatamente saber como fazer a configuração.
Porque cada empresa, cada portaria remota, hoje tem várias marcas no mercado, tem o seu equipamento, tem a sua programação, algumas já te entregam com equipamento programado, outros não, enfim. Mas você precisa entender como é que funciona. Ah, aqui eu tenho um interfone IP, vai para uma central IP. Ah, eu tenho um interfone analógico, então eu vou ter um ATA, desse ATA vai para uma central, assim, você sabe. Então você precisa entender como isso funciona. Energia solar está cada vez mais latente aí no nosso mercado. Grandes fabricantes já estão começando a vender, então é importante que você conheça bem essa tecnologia. Ah, não tem nada a ver com segurança eletrônica. Tem sim. Muitos projetos que a gente está começando a desenvolver agora já trazem a energia solar como um adicional. Então, muitas vezes assim, vamos fazer um projeto de instalação de câmeras num bairro. Pô, de onde eu vou puxar a energia elétrica? Antes eu tinha que puxar de uma casa. Hoje a gente já pode fazer um projeto com energia solar. Então, tudo isso daí tem a ver também com segurança eletrônica. E uma outra coisa que você já deveria saber, se não sabe ainda, amanhã, dia 25 não, então dia 26, vou dar uma chance, tá? Apesar que tem um monte de vídeo no YouTube ensinando. Comece a estudar igual um louco CFTV/IP e redes. É necessário que você tenha isso muito bem claro, principalmente todo o conceito de rede e CFTV/IP. Câmeras analógicas estão morrendo, câmeras IP estão cada vez mais baratas e a tendência é elas dominarem o mercado em pouco tempo. Vai morrer câmera analógica? Não, não vai morrer. Só que a tendência de mercado elas começarem a diminuir. Então, estude muito, porque com esse conhecimento aqui você vai poder ou pegar um serviço mais qualificado ou mesmo executar em menos tempo um serviço que você tem aí que ia levar um dia para executar, mas você tem todo o conhecimento, não vai ficar se batendo lá, ou tem grande parte do conhecimento, né? Porque todo conhecimento é difícil, acho que ninguém tem. Não vai precisar ficar se batendo, então aquele serviço lá que talvez sem você estudar levaria um dia, você vai fazer em meio dia. Isso acontece, tá? Então, estudem bastante. Outro ponto importante, que está totalmente ligado ao faturamento, é que todos os negócios hoje estão migrando para o digital. O que eu quero dizer com isso? Os clientes hoje eles estão te procurando no celular, estão te procurando na internet. Não estão mais te procurando na frente da tua porta, na frente da tua loja. Então, muitos negócios hoje não precisam nem sequer ter loja, nem ter escritório aberto. O que importa é estar visível para o cliente. E aí vem site e redes sociais. É muito importante que a tua empresa tenha um site e tenha pelo menos as principais redes sociais, que seria Facebook e Instagram. É o ideal que você tenha perfis profissionais nesses meios. Redes sociais são gratuitas, então não tem motivo para você não ter. É ir lá, entrar, criar uma conta e colocar. Ah, mas só criar conta? Não. Você vai começar a postar teus conteúdos. O que seriam teus conteúdos num primeiro momento? Depois existe toda uma estrutura de o que postar, como postar, horário para postar. Mas isso a gente não vai conseguir entrar hoje aqui, né? Mas principalmente assim, poste os teus trabalhos. Pô, tá lá fazendo uma manutenção no portão? Pô, tira uma selfiezinha, manutenção no portão aqui. Vai lá, faz um videozinho do portão fechando, do portão abrindo, do antes e depois, o portão tá engatando aqui, agora tá assim. Então, coisa simples, mas que vai acabar te dando autoridade e te trazendo vamos dizer assim, te trazendo um know-how, né? As pessoas vão começar a falar, pô, fulano trabalha com portão, fulano trabalha com câmera. Isso vai gradativamente te trazer negócio. Outro ponto das redes sociais, hoje existem muitos grupos de compra e venda com certeza da tua região. Então tu pode ir lá pegar um kitzinho de alarme, um kitzinho de CFTV ou mesmo oferecer o teu serviço como mão de obra, ir lá e postar nesses grupos de forma gratuita. Kit de alarme instalado por tanto, kit de CFTV instalado por tanto. Isso gera N negócio, isso pode te gerar muito negócio de forma gratuita. E posteriormente você pode inclusive impulsionar, pagar para que isso daí atinja mais pessoas. Mas de início no orgânico já tá bom. Site. Wagner, site é caro para fazer, caro para desenvolver e tudo mais. Sim e não. Existem hoje algumas ferramentas que
que você consegue fazer o site de uma forma muito barata. Então, por exemplo, um dos que eu conheço é o Wix, né? Não estou fazendo propaganda, só estou falando o que eu conheço. É que você consegue ir lá e você mesmo fazer o teu site. O domínio, isso é, meu nome vai ser, o nome da empresa vai ser joaocameras.com.br. Tomara que não tenha joaocameras.com.br daqui para me processando, mas sim, esse vai ser o nome da minha empresa. Você vai ter que ter um domínio, né, para ter o site. Esse domínio hoje ele custa R$ 40 por ano. Você vai entrar lá no registro BR, vai registrar e aquele domínio vai ser teu para você fazer um site. Então você tem essa possibilidade. Mas tem uma outra forma que é gratuita, que eu até comentei na última aula também, que é sobre o Google Meu Negócio. Então o Google tem uma ferramenta gratuita que você entra lá e você vai botar todas as suas informações. Isso é, a tua empresa, com que tu trabalha, que horário que tu trabalha, fazer uma descrição, blá, e ele vai ficar indexado ao Google. Então quando alguém for lá e botar instalação de câmera em tal cidade, o Google, se o teu cadastro lá tiver tudo certinho, tudo bonitinho, que também existe uma forma de deixar isso bem otimizado lá para que o Google entenda melhor, provavelmente o teu local, né, o teu negócio vai acabar aparecendo na pesquisa, mesmo você não pagando nada. O papel do Google, ou se você for lá no Google e for verificar lá as visão, missão, valores, deles o que, que é? Entregar conteúdo útil. Então, se a informação que você tiver ali é útil para o teu cliente, é útil para a pessoa que está pesquisando, é relevante, você vai aparecer. Claro que quem paga acaba aparecendo em cima e quem não paga aparece um pouquinho mais para baixo, mas você vai aparecer. Então, é muito importante que você esteja nessas redes sociais e esteja vivendo lá. Outra coisa que você pode postar nas suas redes sociais aqui dando uma dica. Pega lá o fabricante que você gosta de vender, seja ele marca A, marca B, marca C. Normalmente eles já têm alguns modelos de documentos comerciais. Você vai lá, pega aquele folder, vai lá e posta na tua rede social, ou vai lá, pega no site uma foto de um equipamento e posta, vai lá, bota um textinho falando um pouquinho sobre aquela tecnologia e tudo mais. Então assim, existem muito material gratuito para que você consiga fazer isso daí lá também. Aqui eu vou dar uma passada bem rápida, tá? O que eu quero dizer aqui? Você precisa ser achado. Isso é, quando você tiver principalmente o site, rede social não tem tanta lógica aqui, mas o site você precisa ser achado. Existe uma forma de você estruturar o site que se chama SEO, né, que é uma otimização do site, para que o teu site seja achado pelos mecanismos de procura. Isso é um ponto que depois que você tiver um site, é interessante você estudar. Aqui entra o seguinte: quais são as palavras-chave ou quais são as frases que o teu cliente vai pesquisar e que deveriam chegar no teu site? Por exemplo, como instalar portão eletrônico na cidade tal, ou como instalar portão eletrônico. No teu site tem uma área lá de tags, que são essas palavras-chave aí, que essas informações têm que estar para que para que o mecanismo de busca te ache. Então isso daqui também é algo para depois que você tiver um site, você estudar um pouquinho. Mas não vou entrar muito nesse assunto aqui porque é bem aprofundado. Falando em site, falando em rede social, já falei um pouquinho antes, mas você precisa ser autoridade. Isso é, o teu cliente precisa te ver como uma autoridade sobre aquele tipo de assunto. Então, fez um serviço de motor, vai lá e posta na rede social. Fez um serviço de câmera, posta na rede social. Mostra antes, mostra depois, mostra os frutos do teu trabalho. Consequentemente, quem está vendo vai olhar e fala, pô, olha só, esse cara instala motor, olha só que legal que ficou, olha que rápido que ficou e assim por diante. Então, não basta você ter a rede social, você precisa criar conteúdo. Só que esse criar não seria um criar, seria um documentar. Isso é, documente teu dia. Pô, chegou lá no cliente, bate uma foto antes e depois. Gere o máximo de conteúdo possível que seja relevante para o teu cliente, né? Não adianta você chegar lá no boteco e bater foto do teu café com um coxinha ou da tua coca coxinha. Não tem nenhuma relevância com o cliente. Mas existe uma estratégia que pode ser trabalhada em cima dessa geração de conteúdo. Um dos pontos principais
para geração ou para o aumento de faturamento é você encontrar novos formatos de negócio. Muitas vezes você está bitolado lá, eu vou lá, eu tenho meu cliente por indicação, eu vou lá, faço orçamento, eu vou lá, instalo, eu vou lá, cobro, eu vou lá, venho para casa, eu busco outro cliente assim por diante. Existem N formatos de negócio. Então você pode criar algum tipo de trabalho recorrente, que eu vou falar no próximo slide. Você pode ter parcerias, então você pode ter algumas outras empresas ou alguns outros parceiros que atuam no segmento de segurança eletrônica que precisam da tua mão de obra. Então talvez você possa fazer um trabalho com ele. Isso é muitas vezes o cara vende e não consegue instalar, então você pode fazer uma parceria com ele. Ou mesmo uma parceria comercial, né? Você ter alguém que já atua no segmento para poder vender para você. Um e-commerce, que seria uma loja virtual, então os teus equipamentos lá, você também tem uma loja virtual para que teu cliente consiga comprar. Todos esses formatos de negócio aqui, eles são gratuitos. E-commerce, existem ferramentas ou existem plataformas de e-commerce que você consegue fazer, inclusive de forma gratuita. Claro que eles cobram uma comissão sobre a venda, mas você não tem um custo inicial. Você não precisa gastar, vou gastar R$ 1.000 para desenvolver uma loja virtual que eu não sei se vai vender. Então, existem ferramentas que você cria, inclusive ela de graça. Tem uma ferramenta tipo da loja integrada, por exemplo, que se eu não me engano, eu acho que até 50 produtos você não tem custo, você consegue ir lá, montar a tua loja, montar o layout todo bonitinho, sem custo nenhum. Existe o plano com pagamento? Existe. Aí dá algumas outras funcionalidades como forma de pagamento diferente e tudo mais. Enfim, mas assim, ó, tudo isso daqui você consegue fazer de forma gratuita, simplesmente correndo atrás de novos negócios. Isso daqui é importante, é muito importante que você tenha em mente. O que que eu vou fazer de novo esse ano? O que que eu vou fazer de novo em 2020? E não adianta você falar, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero ganhar mais em 2020 e você não fazer nada. Então é importante que você faça uma relação dessas atividades que você vai precisar fazer, uma relação desses teus possíveis parceiros, então com quem que você pode falar. Esse parceiro também, assim, você pode ser uma empresa de monitoramento, uma empresa maior, né? Que precisa de mão de obra para executar os serviços dela. Então, tem N formatos aí que você consegue fazer. Um outro formato que eu lembrei agora, que eu sei que um parceiro está fazendo, ele fechou com uma loja de eletrodomésticos para fazer as instalações das TVs, para ir lá e botar a TV na parede, né? Então, os caras vendem TV, por exemplo, e, precisava de alguém para instalar na parede. Tem esse caboclo aqui. Vai lá, entrega um cartãozinho do cara. O cara vai lá instalar a TV na parede. Nisso ele já oferece interfone, portão, câmera, alarme. E ele acaba fazendo um upsell, que a gente chama, né? Então ele acaba fazendo uma venda maior para esse cliente. Ele vai lá para instalar a TV, mas a partir do momento que ele está lá, ele acaba trazendo outros negócios. Se eu não me engano, ele paga uma comissãozinha lá para o vendedor da loja, né? Sobre o que ele vende e tá tudo bem. E fica ótimo para os dois lados. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, seria o faturamento recorrente. Busque faturamento recorrente. Busque a todo custo. Mesmo que lá naquela escalada você ainda esteja lá embaixo. Você ainda, lá embaixo que eu digo não no sentido baixo de qualidade, né? Mas você ainda não trilhou todos os degraus. Busque faturamento, porque ele precisa vir mais dia ou menos dia. Aí o que você consegue fazer? Alguns exemplos aqui. Locação. Então hoje existem, eu não tenho dinheiro para locar. Existem soluções de alguns bancos que você vende o equipamento para eles e eles te pagam esse equipamento e você consegue colocar um faturamento recorrente junto como uma mão de obra para manutenção preventiva do equipamento. Então, existe essa solução. Contratos de manutenção. Residencial é um pouquinho mais difícil você ter contrato de manutenção, mas dá de fazer também. Comércio dá de fazer, principalmente manutenção corretiva e preventiva. Aí talvez você tenha que estender um pouquinho o horário de atendimento, final de semana, à noite, enfim. Aí é um modelo de negócio a ser trabalhado.
e até mesmo monitoramento sem central de monitoramento. Conheço modelos de negócio que o que eles fazem. O cliente tem um alarme, quando dispara o alarme, vai para o celular da empresa, do técnico ali, do parceiro, ele recebe a notificação, verifica nas câmeras e faz todo o procedimento como se fosse uma central de alarme. Ah, é o ideal, Wagner? Isso não é, porque você não tem estrutura, você não tem escala, você não tem atendimento, enfim, tem N motivos, mas é uma forma de você trabalhar também. Ou mesmo, muitas vezes, monitorar o equipamento. Os DVRs que a gente utiliza, por exemplo, hoje, todos eles possuem várias saídas de alarme, né? Então, se para um HD, se para uma câmera, perda de vídeo, perda de rede, e aí tem N alarmes que ela pode te mandar, você fazer com que esse alarme seja entregue para você. Isso te mande por e-mail, por SMS, normalmente a maioria por e-mail. Ah, a câmera tal ficou sem sinal, ficou sem vídeo. Você vai receber e você vai lá poder entrar em contato com o cliente e falar: pô, eu recebi aqui a notificação que a tua câmera não está funcionando, a câmera tal não está funcionando. Vamos resolver? Com certeza o cliente vai dizer para tu resolver. Então tu vai lá e tu resolve. Obviamente essa configuração inicial tem que ser combinada com o teu cliente, né? Você não vai lá botar esse alarme aparecendo no teu celular sem ele estar sabendo. Vai achar que vai ser uma invasão de privacidade. Mas é mais uma forma de você criar um recorrente. Ou mesmo você pode criar isso daí como um serviço, cobrar dele um valor por isso daí mensal ou anual. Ah, vou cobrar R$ 100 por ano para eu ter para fazer essa gestão sobre o teu equipamento. Então existem vários modelos de negócio aí que você consegue buscar um faturamento recorrente, mesmo você tendo poucos clientes, ou você tendo clientes pequenos, ou você tendo só clientes residenciais. Então dá sim de aumentar o faturamento recorrente, tá? Então, para a gente fechar o tema aqui, para a gente fechar o assunto, eu preparei para vocês, eu preparei para ti um checklist com tudo isso que eu falei aqui, para que você consiga depois pegar, olhar. Esse checklist depois eu vou passar em PDF, eu vou passar em Word ali para a turma do Telegram, para quem está lá no meu grupo do Telegram, meu canal do Telegram. Então eu vou passar para lá. Depois eu vou falar como entrar lá no Telegram. Então esse é o checklist 2020, checklist 2020 para você aumentar o teu faturamento. Primeiro que a gente falou, nome da empresa. Tenha um nome, não seja o fulano que instala câmeras. Planilha de custos mensais. Na aula passada eu já encaminhei uma planilha, tá lá no Telegram também, para você fazer toda essa relação de teus custos mensais e analisar teus custos fixos e variáveis. Tá lá na aula passada, tá lá no Telegram também, você consegue dar uma olhada. Definir um prolabore mensal. É muito importante que você já tenha isso bem definido. Começa 2020 fazendo do jeito certo. Não misture o teu dinheiro com o dinheiro da empresa. Isso é um risco enorme. Modelo e proposta de cliente, modelo e propósito de orçamento, modelo de contrato. Tenha isso pronto. Modelo de contrato, lá no Telegram também tem modelo de contrato de venda, modelo de contrato de locação, modelo de contrato de manutenção. Então tem alguns modelos de contrato lá que você pode baixar e você altera, bota o nome da sua empresa. Se as cláusulas não estão de acordo com o teu formato de trabalho, você simplesmente altera na mão. Tem aula no YouTube também, está lá disponível, falando sobre cada um desses contratos, ensinando como fazer, onde eu falo de cláusula, por que ela está ali, e se você pode alterar ou não pode alterar. Então, tá tudo lá também. Agenda diária, semanal e mensal. Você precisa ter essa agenda para você se organizar. E aí lembra de fazer aquela definição de blocos de atividades. Relação de tecnologias para estudar. Então, vai lá, vê a tecnologia que você acha que deve estudar agora nesse momento. É CFTV/IP, é rede, é portaria, é solar, é POC, né, que é uma outra tecnologia que está aí, que daqui a pouco vai estar bombando, né, que é a alimentação pelo cabo coaxial também para as analógicas. Então, assim, tem N situações, onde tem N assuntos onde você pode estudar. E também os assuntos de gestão, né?
ou como fazer um fluxo de caixa, como fazer uma formação de preço. Tem bastante assunto. E muitos desses daí, inclusive, estão nos meus vídeos que estão lá no canal do YouTube. Ou aqui no canal do YouTube, né? Ou lá. Você pode estar vendo em outra rede, né? Site, então aquela questão que eu falei, é legal você ter um site, pelo menos institucional. Ah, não tenho condições de ter nesse momento. Vai lá no Google Meu Negócio, faz toda a tua descrição, tenha todas as informações lá para você ser achado. Redes sociais é gratuita, no mínimo, Facebook e Instagram você tem que ter e começar gradativamente a agendar conteúdos. Por que eu digo agendar? Porque se a gente deixar no dia a dia, na correria, você esquece. Então, o ideal é que esteja na tua agenda, né? Que tá lá em cima, né? Que esteja na tua agenda assim, postar uma coisa no YouTube, postar uma coisa no Facebook, postar uma coisa no Instagram. E você pode dar uma olhada lá nas fotinhas que você tem, que tirou de cliente, vai lá e posta, bota alguma coisa. Ou vai lá no site de um fabricante, posta, um distribuidor muitas vezes posta alguns modelos de documento, vai lá, tira valor, tira endereço dele, tira o telefone dele, vai lá e posta. Então, assim, é o ideal que você tenha isso na agenda para que você se lembre de fazer. Relacionar possíveis parceiros comerciais. Então, vai lá, faça uma relação de pelo menos 5 possíveis parceiros comerciais. Parceiros que podem te ajudar comercialmente a fazer negócio. Então, pode ser que seja uma empresa lá de monitoramento, que ele vai vender e você vai instalar. Enfim, N negócio aqui. Te aconselho a listar pelo menos 5, porque nem todo mundo vai te atender e nem todo mundo vai querer fazer negócio com você. Então, lista 5 por prioridade e inclui na tua agenda o contato com eles. Vai lá, coloca, eu vou falar com um desses para cada semana. Vai lá, um vai ser na primeira semana de janeiro. Liga para fulano, liga para a empresa, queria falar para fulano, queria tomar um café contigo. Vai lá, conversa com ele. Estou à disposição para executar serviço e tal, queria entender como que vocês atuam e tudo mais. Então, faça isso. Possíveis parceiros técnicos, relacionar 5 também, te aconselho. Mesma situação do anterior, então vai lá, bota na tua agenda e entra em contato com pelo menos um por semana e gradativamente, a hora que for aparecendo novos possíveis parceiros, inclua na tua agenda e vai lá e tente visitar. É que eu falei loja de imóveis, por exemplo, como um parceiro comercial. Então vai lá na loja de imóveis do teu bairro e fala, cara, tu vende câmera, tu vende TV? Ah, vendo. Pô, quem instala o suporte? Ah, ninguém instala. Tá aqui meu cartão. Se o cliente ligar, eu te pago uma comissão para fazer. Então assim, comece a fazer o mundo girar, né? Por fim, relacionar novos formatos de negócio, isso pegue todos aqueles formatos ali que a gente comentou de locação, de contrato de manutenção, de criar um sistema de atendimento diferenciado de cliente ou o que for, anote isso no papel e assim que você puder, monte um plano de ação. Porque não adianta você ir lá, colocar no papel e não executar. Você vai fazer um plano de ação. O plano de ação é o seguinte: quais são cada uma das tarefas que você precisa para desenvolver esse plano de negócio e até quando que você vai fazer. Isso é uma agenda. Eu vou começar a oferecer manutenção de portão residencial, contrato de manutenção de portão residencial. Por onde você vai começar? Vou definir um preço. Vai lá, bota na tua agenda. Tal dia eu vou parar meia horinha para fazer isso daí. Vou entrar em contato com os clientes. Vai lá, bota na tua agenda. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um folder, vou fazer um negócio na mídia social, o que for que você for fazer. Então, monte esse plano de ação e coloque lá na tua agenda. Esse checklist, então, depois eu vou passar lá no canal do Telegram. Para finalizar a aulinha de hoje, recadinhos paroquiais de toda a aula. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e não se inscreveu ainda, toda semana, todo o material que eu crio, todas as aulas, eu envio uma notificação para o meu grupo de e-mail, isso é para as pessoas que estão cadastradas no meu e-mail, onde eu envio o link dos materiais, o link das aulas e, eventualmente, o link dos materiais. Os materiais e os links das aulas também estão lá dentro do meu Telegram, então, se você entrar lá no Telegram, aqui tem o wagnercamilo.com.br/aula, então para você receber por e-mail, wagnercamilo.com.br/telegram.
vai ser a página para te direcionar para o meu Telegram, para poder entrar lá no canal Viver de Segurança Eletrônica, que é o meu canal exclusivo para notificações e materiais. Ou se você já está no Telegram, também pode pesquisar lá por Viver de Segurança Eletrônica, sem cedilha e sem acento, que você também vai achar o canal lá e pode entrar. Já tem alguns amigos aí que assistem a todas as semanas, alguns alunos também do meu curso já estão lá dentro, então eu tenho compartilhado todo o material lá. Esse checklist eu vou hoje ainda disponibilizar, hoje não, vou disponibilizar amanhã, a partir de amanhã eu vou disponibilizar lá no grupo. E um último pedido que eu te faço, curta todos os conteúdos e compartilhe com o máximo de profissionais possíveis do segmento. Vou repetir o que eu falo toda terça-feira ou em todo o conteúdo. Se você já é um espectador frequente, desculpe, mas eu vou precisar falar. A gente precisa melhorar profissionalmente, a gente precisa elevar a altura da barra de salto em altura. Eu comento esse exemplo sempre, né? Quanto mais alto a barra, mais difícil vai ser passar, menos gente vai conseguir passar e o próprio mercado vai começar a dizer: opa, é daqui para cima que estão os bons, daqui para baixo estão os meia-boca. Então a gente precisa evoluir. E quanto mais profissionais evoluam no mercado, consequentemente o mercado como um todo vai evoluir também. Então, te peço que curta e compartilhe aí os conteúdos que você está recebendo. Então, por hoje é isso. Como a aula hoje não é ao vivo, hoje a aula é gravada, não temos sessão de perguntas e respostas, mas precisando de alguma coisa, entra lá no meu Telegram, me manda uma mensagem por lá, que eu responderei com todo prazer. Então, muito obrigado para você que chegou até agora, até o final desse vídeo. Nos vemos na próxima semana, na aula 23, que vai ser dia 31. Dia 31. Nos vemos lá na próxima aula. Ou, se você está vendo em outra oportunidade, procure todo o meu conteúdo aí, tanto no canal do YouTube, Instagram, IGTV, Facebook. Então, todo o meu conteúdo está espalhado aí pelas redes sociais, ou mesmo no site. Beleza? Então, muito obrigado por você que esteve até aqui. Fique com Deus e nos vemos em breve. Tchau!